Deixa eu virar meu computador aqui. Bom dia de novo. Vamos trabalhar. Vejam só, gente. Eu fiz um exercício. Eu mandei para vocês há uns 15 ou 20 dias uns vídeos que o Estado publicou sobre volumes, tá? Só que ele fez todos os volumes de todas as figuras naquele único vídeo. E eu não achei bacana porque volumes é um assunto muito recorrente no Enem. Então eu separei volumes em figuras. Semana passada a gente fez volumes de prismas, volumes e seus elementos, áreas e tudo mais, tá? Então, se vocês não estavam, vocês podem, eu botei o vídeo lá para vocês assistirem posteriormente. E hoje a gente vai fazer volume de cilindro, volumes e os seus elementos do cilindro, tá bom? Aí depois a gente faz cone e pirâmide e dá uma paradinha em volumes e vai para um outro assunto nas próximas semanas, tá certo? Mas aí, ó, eu vou fazer um resumo aqui, resumo sobre cilindros, tá bom? Aí só que antes de falar de cilindros, eu preciso falar de um elemento especial do cilindro para a gente relembrar, que é a circunferência ou círculo. Preciso relembrar o círculo, tá? Porque a base de um cilindro vai ser um círculo. Então, olha só. Quando a gente desenha aqui um círculo, o que acontece? A circunferência, se eu tenho um centro aqui, a circunferência é essa linha que limita a parte interna da parte externa. Ela separa a interna da externa. Então, essa linha é a circunferência. Só a linha. A circunferência, beleza? Essa circunferência, ela é calculada a partir de uma formulazinha. Quando eu quero saber o seu comprimento. E o comprimento é calculado a partir da fórmula 2 vezes π vezes o raio. Beleza? 2πr é o comprimento dessa linha que envolve a circunferência, envolve o círculo, tá bom? Aí, quem é o raio? Chegou mais alguém. Bom dia, Jaqueline. Quem é o raio? O raio é a distância do centro até a extremidade. Isso é o raio. Beleza? E quem é π? Π é uma letra grega. Π é uma letra grega que representa um número irracional que a gente normalmente aproxima para, para 3,14. Beleza? Aproximadamente 3,14. Ah, eu sou obrigado a fazer isso toda vez? Não. O problema vai te dizer se tu precisa ou não aproximar para 3,14. Algumas questões, principalmente o Enem, vai deixar em 3 normalmente. E outras não vou nem substituir, vai deixar a letrinha lá mesmo. Tá certo? Então, é isso que calculamos com essa fórmula. O comprimento dessa linha azul. Agora, essa região de dentro, né, que é uma área, certo? A área é calculada a partir de uma outra formulazinha, que é π vezes o raio ao quadrado. Então não confunde, tá? Comprimento 2πr. Área πr ao quadrado. Beleza? Daqui a pouco eu vou dizer para que serve cada uma dentro do cilindro. Mas eu quero que vocês relembrem aqui o círculo. A região interna do círculo é a sua área e eu calculo através da fórmula π vezes raio ao quadrado. Já o comprimento da linha, que é essa linha azul que envolve o círculo, é 2πr. De boa? Cuidado também que algumas questões, às vezes é que eu sempre preciso do raio, eu preciso do raio e do raio para calcular as coisas. Mas algumas questões vão dar uma coisa chamada diâmetro. E o que é o diâmetro? Só relembrando aqui,
Isso é o diâmetro. O diâmetro é a distância de um lado da circunferência até o outro, passando pelo meio. Ou seja, o diâmetro ele é igual a 2 raios. Porque eu tenho um raio para um lado e um raio para o outro. Isso quer dizer o seguinte: se um problema te dá o diâmetro do círculo, então, quando eu for usar na fórmula, eu só vou usar metade. Porque o diâmetro são 2 raios, beleza? Ah, um cilindro de diâmetro 20. Então, quanto é o raio? 10. Porque o diâmetro são 2 raios. Isso é claro para todo mundo? Vocês podem, sempre que tiver uma dúvida, vocês podem escrever aí no chat, tá, gente? Ou pode abrir o microfone e falar. Vocês abrem o microfone e falam a dúvida, depois fecham. Eu explico aqui, beleza? Participem, tá? Se tiverem dúvida, a hora é essa, tá, Vitória? Participe. Vamos lá. Então, relembramos o que é uma circunferência. Circunferência é essa região limitada por essa linha, que é equidistante do centro, tá? E essa distância é o raio, beleza? E a região interna é o círculo, que a gente calcula por πr ao quadrado, e o comprimento da linha é 2πr. Aí agora, relembrado o que é uma circunferência, o próximo tópico aqui é ver o cilindro. O que é um cilindro? Então, galera, deixa eu ver se eu dou uma folhinha aqui. Um cilindro é uma figura espacial em que eu tenho, ó, duas circunferências, agora são duas, não é mais uma, em planos diferentes, em que uma é paralela à outra. Tá aqui, ó. Então isso é um cilindro, tá? Uma lata de leite, né? Uma lata de óleo assim, é um cilindro em que, ó, eu tenho um círculo em cima, que eu chamo de base. Eu tenho outro círculo igual e paralelo embaixo, que eu também chamo de base. Um cilindro tem duas bases, tá? Tanto faz a que eu vou usar como base apoiada sobre o chão, são iguais, beleza? E tem essa parte lateral do cilindro aqui, ao redor, tá bom? Que funciona mais ou menos assim. Deixa eu pegar uma folhinha aqui para eu mostrar a vocês como é que é o esquema de um cilindro. Por exemplo, ó, eu tenho essa folhinha aqui, tá, beleza? Essa folhinha. Se eu enrolo ela e colo a sua lateral, assim, uma na outra, a gente faz o quê? A gente formou um cilindro. Sem as bases, mas formamos um cilindro, beleza? Ou seja, isso quer dizer que se eu pegar essa folhinha, esse cilindro aqui, e abrir ele, fazer o que a gente chama de planificação, eu vou ter algo desse tipo. Eu vou ter um grande retângulo. Isso é o cilindro aberto, tá? É aqui, ó. Eu peguei minha lata de leite, por exemplo, aí tirei a tampa de cima, tirei a tampa de baixo, ela ficou oca assim, aí eu vim e cortei aqui lateralmente. Cortei. Quando eu abro, eu tenho uma folha retangular. Então, isso aqui é o que a gente chama de lateral do cilindro. Lateral do cilindro. E aí eu tenho uma base embaixo, beleza? Tem uma base aqui embaixo e tem outra base lá em cima. O meu tronchinho, mas vocês entenderam. Eu tenho duas bases. A base em cima e a base embaixo. Então eu tenho a base e tenho a base. Isso seria um cilindro planificado. Tá bom? Então ele é composto por uma lateral, que é sempre um retângulo, tá? E duas circunferências, uma em cima e outra embaixo, que são as duas bases. Essa é a sua planificação. Tá bom? Aí o que a gente precisa saber fazer em relação ao cilindro? São duas coisas. É calcular suas áreas,
e calcular seu volume. Em relação às áreas primeiro. Vamos falar de áreas. Gente, a base, já consigo perceber que é uma circunferência. Se é uma circunferência, isso quer dizer o quê? Que a área da base vai ser π vezes raio ao quadrado. É aquilo que a gente fez aqui em cima. Aqui, ó, a área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado. Tá bom? Lembrando que essa base aqui, ó, tem um raio. Beleza? Que é o raio do cilindro. E outra coisa que eu esqueci até de colocar no desenho aqui. A distância de uma base até a outra é a altura do cilindro. Isso aqui é a altura. Beleza, gente? Aí você pode... Outra coisa. A área da base é πr ao quadrado, que eu já sei que é um círculo. Mas não são dois círculos, porque eu não calculo duas vezes. Quando a gente está falando de base, a gente considera uma por vez. Então, se eu quero a área da base, eu só preciso fazer um círculo. Não preciso fazer os dois. Beleza? Tá bom? Agora, por exemplo, isso aqui é a área da base, tá? Base. Se eu quiser a área lateral, vou chamar de AL. Gente, a lateral é o quê? Que figura é essa? Essa figura é um retângulo, certo? Onde a altura dele é a altura do cilindro aqui, ó, é H. A altura do retângulo, quando eu pego aqui meu cilindro, de novo pegar minha folhinha aqui, vê. A altura do cilindro aqui, quando eu abrir, é a altura do retângulo. Beleza? É o próprio H. Mas aí, qual é o problema agora? Quem é a base desse retângulo aqui, ó? Vocês conseguem me dizer quem é essa base? Quanto vale essa base? Alguém consegue me dizer? Sim ou não? Aí, ó. Não? Silêncio absoluto. Então, vê. Olha para aqui. Para o fundo do meu cilindro aqui, a parte de baixo, aqui onde está a base. Esse comprimento aqui do papel é justamente a circunferência, ó. Vê se não é. Quando eu abro a folha, é um retângulo, mas quando eu fecho esse retângulo para formar o cilindro, o que acontece é que essa linha aqui, que é a base do meu retângulo, é justamente o comprimento da circunferência. Que a gente aprendeu a calcular lá em cima, que o comprimento é 2πr. Então, essa parte aqui de baixo, ó, é 2 π raio. Ou seja, como a área de retângulo é base vezes altura, vai ficar assim, ó. A área lateral vai ser 2πr, 2πr vezes h. Gente, então são duas formulazinhas para vocês memorizarem aí. Ou entenderem, né? E aplicarem nos problemas. A área da base, πr ao quadrado. A área lateral, 2πrh. Beleza? Não esquece essas duas fórmulas. Área da base e área lateral. Tá bom? Tranquilo? Posso continuar? E se eu quiser saber a área total desse cilindro? A área total, chama de AT, é só juntar a lateral, que eu já sei calcular. Aí agora eu vou levar em consideração duas bases, porque se eu quero fazer a área dele todo, vai ser a lateral mais a base de baixo mais a base de cima. Então são as laterais, é a lateral mais duas vezes a área da base. Vou fazer um exemplo com números para ficar mais tranquilo para vocês aí, tá? Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Não tem nada tão difícil ainda não. Então, em relação a áreas, essas três formas aqui. Ou a gente pede a área da base, ou a gente pede a área lateral, ou a gente pede a área dele todo. Tá bom? E em relação a volume,
É uma fórmula só, não tem dificuldade, que o volume de um cilindro vai ser a área da base vezes a altura. A gente usa o princípio de Cavalieri para fazer essa comparação, usando a fórmula da aula passada. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Ou seja, se eu quiser calcular o volume de um cilindro, eu vou pegar a área da base, que eu já sei fazer o que é, cadê? Πr ao quadrado aqui, ó. Π vezes R ao quadrado vezes H. Então eu posso encarar a fórmula assim, que é mais fácil de lembrar, ou assim, que é πr ao quadrado H. Eu prefiro a de cima. Entendo, é a mesma fórmula, só fiz substituir a área da base aqui embaixo. Beleza, gente? Pronto. Então essas são as principais fórmulas que vocês... Quer dizer, essas são as fórmulas que a gente vai usar nos exercícios. Ou é área ou é volume. Só são dois caminhos. Ou se pede a área ou se pede o volume. Tá bom? Gente, e aí? Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês querem com número, né? Para fazer exemplos, né? Mas estão entendendo sim ou não? Podem participar, tá? Não me deixem falando sozinho. Tem a impressão que eu estou sozinho aqui. Participem, tirem dúvidas. A oportunidade é essa. Ó. Aí algumas observações. Tá? Existem algumas... Oi. Ótimo. Muito bem. Vê, existe algumas observações que devem ser feitas. Primeira, existe um tipo de cilindro chamado cilindro equilátero. Cilindro equilátero, tá? O que é um cilindro equilátero, gente? Importante isso, tá? Presta atenção. Então, desenhar aqui um cilindro. Beleza? Desenhe aqui um cilindro. Vê. Imagina que esse cilindro fosse um cilindro de chocolate maciço, né? Cilindro de chocolate maciço. E tu vai dividir ele com alguém. Beleza? Preferência comigo. O que acontece? Eu poderia cortar ele aqui no meio. Assim, corta ele no meio dele certinho. Metade para mim, metade para tu. Pode ser. Mas eu não vou cortar ele assim. Eu quero cortar ele assim, ó. Vê se vocês entendem isso que eu vou fazer agora. Eu quero cortar ele assim, ó. Passei a faca nele assim. Verticalmente. Um corte meridional. Tá bom? Um corte meridional. Aí vou separar em duas bandas. Vou tirar a banda da frente. Aqui, ó. Presta atenção aqui agora. Pronto. Vocês concordam comigo que quando eu tiro a banda da frente, se eu olhar para dentro do meu chocolate aqui, o que eu estou vendo é um retângulo? Certo? Um retângulo. Tá bom? Isso aqui é o que a gente chama de seção meridional. É essa região aí do meio, retângulo. Aí vocês percebem que a base dessa seção meridional aqui são dois raios, é o diâmetro. Tá? A base desse retângulo é o diâmetro. Eu estou cortando ele no meio. E aqui é a altura do meu cilindro. Quando o cilindro for equilátero, é porque essa seção meridional aqui, ela é um quadrado. Beleza? Ou seja, esse ladinho aqui de baixo é igual a esse ladinho aqui, já que é um quadrado. Então isso quer dizer o seguinte, que H
é igual a 2Rs. Ah, eu não entendi isso. Beleza, então entende o seguinte, ó. Quando tu está resolvendo um problema de cilindro, se a questão falar assim, ó, considere o cilindro equilátero, você já puxa uma setinha assim na palavra equilátero, escreve isso, H igual a 2 raios. H igual a 2 raios. Aí isso você não pode esquecer. Então, se o problema disser que o cilindro é equilátero, então você já escreve uma setinha. A altura do cilindro vale 2 raios. Isso quer dizer o quê? Que se o raio for 5, por exemplo, a altura é 10. Porque percebe que para fazer o volume, eu preciso do raio e da altura. Toda vez que eu for calcular o volume de um cilindro, eu preciso do raio e da altura. Beleza? Para jogar nessa fórmula aqui embaixo. Ó. Então, por exemplo, aqui embaixo. Ó. Se eu quero calcular o volume de um cilindro que tem raio 10 e altura 5, então fica como isso. Vai ficar volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Beleza? Só isso. Ó. Π, 10 ao quadrado é 100 vezes 5. Então o volume é 500π. Veja que eu calculei o volume. Mas eu preciso do raio e da altura. Aí o que eu estou te dizendo agora é o seguinte, que se na questão o problema disser que o cilindro é equilátero, então eu só preciso te dar o raio, porque a altura eu já sei calcular. Porque a altura do cilindro equilátero é o quê? 2 raios. Entende? Se eu faço aqui um exemplo agora e digo, ó, calcule o volume de um cilindro de raio igual a 5. Aí eu estou dizendo que o cilindro é equilátero. Aí tu faz o quê? Aí tu diz, ó, se ele é equilátero, então a altura dele vai ser 2 vezes o raio. E 2 vezes 5 dá 10. Aí agora você calcula normal. Volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, volume é π vezes 25 vezes 10. Então, volume é igual a 250π. Só isso. Tá bom? Tranquilo? Então, não esquece. Se o problema disser que o cilindro é equilátero, então você já escreve do lado assim, a altura vale 2 raios. Firmeza? Pronto, essa foi a primeira observação. A segunda observação. Escreve aqui do lado, ó. Sim, isso vai ficar gravado para vocês, tá, gente? Vocês depois podem assistir se quiserem repetir alguma coisa. Entendeu? Muito bem, Vitória. Se quiserem não entender alguma coisa, quiser rever, vocês podem assistir. Na hora que eu fazer o exercício, se surgiu alguma dúvida, você abre de novo o vídeo, dá uma olhadinha e tenta responder o exercício. Tentem fazer, não só marquem não. Como eu percebi lá, não vou dizer o nome de ninguém aqui, mas do terceiro B, teve 2 alunas lá que já fez o exercício rapidinho assim, ó, já fiz. Quando eu fui olhar agora, só tinha uma questão certa. Ou seja, chutou tudinho. Mas vamos lá, eu vou lá no grupo puxar a orelha de quem fez isso. Bora lá. Questão 2. Teve uma pessoa que fez tudo certinho lá já, tá? Mas não lembro quem foi agora não. A observação 2 é o que a gente chama de cilindro de revolução. Tem essa questão aí no exercício também. O que é um cilindro de revolução, galera? É o seguinte, ó. Pensa num retângulo. Beleza? Chegou alguém, atrasadinha, mas chegou. Ó, pensa num retângulo. Tá bom? Aí agora, pega esse retângulo aqui e passa um eixo aqui lateral. Vamos pensar na prática. Vamos pensar assim, ó. Tu tem um retângulo aí de papelão. Aí tu vai e cola na lateral desse retângulo um graveto, um palitinho de churrasco. Aqui assim, ó. Beleza? Então vê o que eu fiz, ó. Eu tinha um papelão, um retângulo, aí colei na lateral do retângulo um gravetinho de churrasco desse assim. Aí agora eu vou começar a girar. Começar a girar aqui, ó. Vou girar, 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 girar bem rápido.
Vou começar a girar esse retângulo, esse palitinho de churrasco. Quando eu começar a girar isso bem rápido, se eu olhar de cima, assim, eu vou ter a impressão que eu tenho um cilindro na minha mão. Por quê? Porque esse retângulo ele vai estar em todos os lugares. Focar? Não entendi. Tá embaçado aí a tua imagem? Vitória, é isso? Se foi isso, se estiver embaçado aí. Mas é porque é a tua internet. Depois, quando for assistir a gravação, vai estar normal. Beleza? Mas eu ampliei mais, né? Vamos lá. Então, vê. De novo, eu tenho um retângulo. Aqui é a base do retângulo. Aqui é a altura do retângulo. Beleza? Aí eu começo a girar ele bem rápido aqui, ó. Imagina a situação, tá? Eu tenho um graveto aqui. Aí eu colei um retângulo aqui na lateral, ó. Colei um retângulo aqui e começo a girar bem rápido. Quando eu for girando isso bem rápido, eu tenho a impressão que eu estou vendo um cilindro, porque esse retângulo está tão rápido que eu vou ver ele em todos os cantos ao mesmo tempo. Então isso é que a gente chama de cilindro de revolução. É o cilindro gerado a partir de uma rotação de um retângulo, tá bom? A parte de baixo do retângulo vai ser o raio. E a lateral do retângulo aqui vai ser a altura. E as fórmulas são as mesmas que a gente usa lá. Ou seja, se eu tenho aqui, se ele diz que um cilindro de revolução foi gerado a partir da rotação de um retângulo que tem base 4, altura 10. Aí ele disse que foi feita uma rotação aqui, ó, nesse eixo. Tá bom? Então, aí qual é o volume desse cilindro de revolução? Aí é só você lembrar que a base desse retângulo aqui é o raio e aqui é a altura. Ou seja, vai ficar π vezes raio ao quadrado vezes altura, que é h. Então, volume é igual a π. 4 ao quadrado é 16, vai ficar π vezes 16 vezes 10. Então, volume é igual a 160 π. Beleza, gente? Só muda isso. É só você lembrar que o cilindro de revolução é que a base do retângulo é o raio e a altura do retângulo é a altura do cilindro. O resto é igual. Tá bom? Veja que nenhum dos exemplos que eu fiz eu estou substituindo o valor de π. A gente só precisa fazer isso quando o problema pede para fazer. Então a gente já tem agora o cilindro equilátero e o cilindro de revolução. Beleza? E uma última coisa que eu queria fazer com vocês aqui, uma última observação, fazer aqui embaixo, tá? É o seguinte, ó, a terceira parte é o que a gente chama de princípio de Arquimedes para calcular volumes de objetos. Tem uma questão assim também na lista de exercícios, que é assim, gente, presta atenção. Imagina que tu tem um cilindro aí na tua casa, grande. Um cilindro grande que cabe tudo dentro dele, por exemplo. Cabe vocês aí dentro dele. Então, beleza? Tu tem um cilindro na tua casa que tem, sei lá, 2 metros de altura assim, e tem um diâmetro também de 2 metros. Beleza? Então é um cilindro grande. É um reservatório de água grande. Vou fazer duas perguntas. Vou aproveitar aqui, já que eu coloquei unidades. Primeiro, se eu fosse encher ele todo, quantos litros caberiam? Aí, se eu quero saber quantos litros caberiam, é o que a gente viu na aula passada. Qual é a capacidade dele? Qual é a capacidade desse cilindro? Entende? Então, se eu quero calcular a capacidade, então eu faço isso. Ó. Eu calculo o volume primeiro. Volume vai ser... Ó, se o diâmetro é 2, é porque o raio é 1. Lembra disso, né? O diâmetro é 2 raios, de um lado até o outro. Então, raio é só metade. Daqui para meio é 1, para lá também é 1, que dá 2. Então, raio é 1, beleza? Então, o volume vai ser igual a π
vezes... Vamos dizer, ó, aí na questão viria isso, tá? Considere que π vale 3. Então, ficaria π vezes 1 ao quadrado vezes a altura. Ou seja, π vale 3. 1 ao quadrado é o mesmo, vezes 2. Ou seja, o volume aqui seria 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 metros cúbicos. Esse seria o volume dessa tua cisterna. Aproximadamente, porque eu estou arredondando o π para 3. Tá bom? Então, o volume da tua cisterna seria 6 metros cúbicos se ela fosse um cilindro que tivesse diâmetro 2 metros e altura 2 metros. Essa foi só a primeira parte da pergunta, tá, gente? Agora, qual é a capacidade dela? Aí, na aula passada, a gente viu, não sei se vocês assistiram depois, que cada metro cúbico vale 1.000 litros. Beleza? Cada metro cúbico vale 1.000 litros. Então, se eu tenho 6 metros cúbicos, a capacidade da minha cisterna vai ser 6 vezes 1.000, que dá 6.000 litros de água. Tá bom? Cada metro cúbico são 1.000 litros de água. Também na aula passada, não sei se vocês viram depois do vídeo, que se fosse em decímetro, 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Beleza? E 1 centímetro cúbico vale 1 mililitro. Então, não esquece disso, tá? 1 metro cúbico é 1.000 litros, 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Entendam o que é. O que quer dizer 1 centímetro cúbico, por exemplo? É como se fosse um cubinho que tem 1 centímetro de dimensão, ou seja, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Isso quer dizer, isso que eu desenhei aí é 1 centímetro cúbico. É 1 por 1 por 1. Beleza? Então, um cubinho desse de 1 centímetro, ele comporta 1 ml de água. 1 mililitro. Agora, se fosse um cubinho de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ele caberia 1.000 litros de água. Beleza? É isso que essa escala está dizendo a vocês aqui, ó. Foi da aula passada. Quem não entendeu bem isso, dá uma olhadinha no vídeo da aula passada, tá? Pronto. Isso aqui foi só para fazer uma ideia, para relembrar a capacidade, já que vocês não estavam na última aula. Mas agora vem a pergunta nova. Gente, então eu tenho uma cisterna dessa, que tem 2 metros de diâmetro e tem 2 metros de altura. E digamos que eu queira calcular o volume de uma pessoa. Tá lá a pessoa. Cabelinho arrepiado aqui. Eu quero calcular o volume dessa pessoa. Como é que eu faço para fazer isso, tá? Então, é o que a gente chama de princípio de Arquimedes. Se eu não me engano, o nome é esse. Eu coloco água até uma certa altura da minha piscina, da minha cisterna. Coloquei água aqui. Até essa altura. Digamos que eu coloquei água até 60 centímetros. 80 centímetros. Está quase no meio aí, né? Até 80 centímetros. Aí a gente joga a pessoa dentro da cisterna, entendeu? Quando eu colocar a pessoa aqui dentro da cisterna, o cabelo agora vai estar arrumadinho, está molhado. O que acontece com a água, gente? A água vai subir. A água agora está aqui. Então a água subiu alguns centímetros aqui, ó. Então vocês percebem que eu formei um pequeno cilindro aqui dentro agora, que é esse cilindro aqui. Esse cilindro aqui de dentro, verdinho aqui, ó, esse cilindro é justamente o volume da pessoa. Entendeu? Porque eu calculo
Eu vejo quanto é que estava o nível da água antes, jogo a pessoa dentro. Aí a água subiu. Então, o quanto subiu é o que me interessa agora. Essa aqui, ó, a altura da água, a altura que me interessa. Só esse pedacinho aqui, não é mais os 2 metros. É só quanto aumentou. A altura do nível, aqui chama de HN, a altura do nível da água. Beleza? Então, qual seria o volume da pessoa nesse caso? Seria π vezes RA ao quadrado, só que ao invés de colocar a altura da cisterna toda, só vou colocar o quê? A altura do nível da água que subiu, da variação do nível. É a mesma formulazinha, tá? Então essa questão cai muito no Enem. Só que ele geralmente não é pessoas que ele usa um objeto. Por exemplo, ele diz que tem um aquário e esse aquário está com água até uma certa altura. Aí se colocou uma pedra para ornamentar o aquário e o nível da água subiu tantos centímetros. Qual o volume da pedra? Entendeu? É assim que ela cai na questão. Ou, como já caiu também, tem um cilindro com água até uma certa altura. Aí se colocou uma esfera, por exemplo, de volume tal, que foi dado, e pergunta quantos centímetros a água subiu. A mesma fórmula, mesmo raciocínio, tá? O volume da pedra, ou do objeto em geral, que é colocado dentro da cisterna, é igual a π vezes o raio ao quadrado, vezes o desnível da água. Só isso aqui, ó, é o que me interessa. Só esse pedacinho. Então, acho que era isso. Vê. Eu sei que foi, para quem está enferrujado aí, né, Vitória? Estava reclamando. Foi um monte de informação ao mesmo tempo. Beleza, entendo. Mas qual é a sacada agora, velho? A sacada é que vocês, baseado nessa aula, que vocês tentassem fazer o máximo de questões possíveis que vocês conseguissem nessa lista, tá? Não tenham vergonha de dizer assim, eu não consegui entender tal questão ou aquela outra. Porque, por exemplo, se eu fosse, se daqui ou antes ou na próxima semana a gente sentar para fazer essa live de novo, agora não mais um assunto novo, e sim para responder essa lista juntos, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil de entender. Entendeu? Não adianta eu vir para ela aqui agora e responder ela todinha. Vocês não vão entender. Vocês vão até entender, mas não vão saber fazer sozinhos. Não interessa. A ideia agora é que vocês usem essa aula de hoje para tentar fazer o máximo de questões. Vão ter questões difíceis que talvez um ou outro não consiga. Tá? Não se estressam. Mas se vocês conseguirem fazer, são 10. Eu consegui fazer 5, 4. Tá bom, 6, tá ótimo. Agora, tentando fazer. Se vocês tentarem fazer de verdade, vocês vão ver que nosso próximo encontro vai ser muito mais produtivo, porque eu vou fazer com vocês as dúvidas no próximo encontro, antes de começar Cone, que é a próxima figura. Então, quer dizer, na próxima quarta a gente faria, primeiro, tiraria as dúvidas de quem conseguiu fazer a lista toda, ou faltou uma ou outra questão, e logo depois a gente iniciaria Cone. Vamos combinar assim, sim ou não? Deixa eu parar a gravação, porque vocês ficam muito acanhados quando está gravando e não querem participar. Para vocês poderem comentar alguma coisa aí. Deixa eu só parar a gravação aqui.